Muito boa noite para você que está nos assistindo, boa tarde aqui aos nossos convidados. Estamos gravando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é sobre a avaliação que aconteceu aqui em loco, presencial na instituição Univates, do curso de Engenharia de Alimentos. Mas nós vamos falar não só do curso especificamente, mas de todo o segmento, toda a área que atende essa cadeia, essa importante área de desenvolvimento econômico e de produção aqui do Vale do Taquari e como é que ela está refletida e atendida dentro da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso tema de hoje então é a área de Engenharia de Alimentos, especificamente o curso teve uma avaliação em loco que foi extremamente positiva, muito elogiada, com excelentes resultados. Vamos saber um pouquinho desses detalhes, mas também vamos conversar um pouquinho sobre a área, o segmento como um todo dessa área de produção de alimentos e como é que a Univates está estruturada, como é que ela atende essa demanda, como é que ela propõe novidades nesse contexto que é tão importante economicamente aqui no Vale do Taquari e uma necessidade mundial cada vez mais urgente, né? Nós temos aqui conosco para conversar sobre esse tema o professor Daniel Neutzlin-Len, que é mestre e doutor em Engenharia e Ciência de Alimentos, diretor atualmente do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Univates. Também a professora Cláudia Volken de Souza, ela é química industrial, mestre e doutora em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, com ênfase em Microbiologia de Alimentos. E também o professor Gustavo Reisdorfer, que é coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, propriamente dito. Ele é engenheiro químico e mestre em Ambiente e Desenvolvimento. Isto, né? Vamos lá, professores, por favor, um pouquinho do seu olhar, da sua experiência, né? Todos atuam dentro desse contexto. Univates, Vale do Taquari, área de alimentos. Isso é uma união de muitos elos, né? Por favor, vamos lá. Bom, eu acho que é importante destacar que a região ela é uma referência na produção de alimentos. Quando a gente fala em referência, não só em questão de volume, mas em questão de alguma variedade, e sem deixar de citar o que passa aqui pelo Vale e o que é transformado e os insumos que também estão ligados à indústria de alimentos que são gerados aqui no Vale. A questão de embalagens, a questão de doces, refrigerantes, a parte de leites, carnes. Então nós temos um universo muito complexo aqui e uma estrutura de produção de alimentos que é praticamente uma das características também do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma cadeia muito grande, não é só o alimento, mas tudo que está diretamente relacionado a ele, a sua embalagem, seu transporte, né, por aí afora. E importante destacar a importância da área de alimentos, principalmente porque todos precisamos comer. E uma das preocupações, né, com o aumento da população mundial, uma das maiores preocupações é com o fornecimento de alimentos para toda uma população, né, que está cada vez mais crescendo, né, e eu acho que o Vale se destaca, né, bem como o professor Daniel comentou, né, em todas as áreas de alimentos, né, desde a produção primária, né, da industrialização desses alimentos. E eu acho que a Univates vem, né, contribuindo também para esse desenvolvimento aqui da região, né. A gente vê que os nossos alunos todos estão inseridos, né, em indústria de alimentos, né. Eu acho que então a Univates vem cumprindo o seu papel regional, né, auxiliando a nossa região aqui no desenvolvimento dessa cadeia, né. Certo. É interessante a gente olhar que é muito comum outras regiões serem reconhecidas como produtoras de alimentos, mas muito mais às vezes pelo plantio, pela produção agrícola, né? A gente não tem essa característica, mas tem um outro perfil, né? Da produção, da transformação, da industrialização, do processamento disso tudo, né? E dentro da questão do processamento de alimentos, é muito claro a preocupação que a região tem na questão da qualidade do que aqui é produzido, né? Então, esse viés, né, da produção de alimentos com valor agregado, com uma qualidade nutricional diferenciada, é uma preocupação das indústrias e, por consequência, dos alunos que aqui que estão vinculados a essas empresas, né? Podemos dizer que há assim
não formalmente, mas há um selo, há uma percepção de qualidade naquilo que é produzido no Vale do Taquari. Eu nunca havia pensado sobre essa ótica, né? Com certeza, e pensando principalmente também em várias demandas de exportação, né? Tentando então atingir mercados diferenciados, a busca por produtos diferenciados. Certo, porque é muito comum nós vermos outras regiões que produzem algum tipo de produto especificamente, tentando fazer a sua diferenciação, sua identificação, seu posicionamento, inclusive gerando um certo valor agregado ao seu produto pelo fato de estar produzido naquela região. Quer dizer, Vale do Taquari hoje, externamente, a gente pode dizer que tem a cara do alimento que é produzido na região. Acho que as características regionais estão presentes no que diz respeito à preocupação com a qualidade, como a professora Cláudia comentou. E quando a gente fala qualidade, tem que lembrar diversos aspectos, né? Seja da produção de algo a partir de uma matéria-prima excelente, que é o que possibilita a obtenção de produtos de excelente qualidade. A proximidade com o setor produtivo facilita isso. A segurança dos processos, a rigidez e o controle da fiscalização, que no Rio Grande do Sul como um todo ela é eficiente. Se pega muita coisa, eu não fico muito triste por isso, né, em termos de fraudes ou incoerências ou anormalidades, mas isso é fruto de uma fiscalização eficiente que deixa o consumidor em melhores condições de segurança ao consumir os alimentos que a indústria produz. Né? E sem deixar de lado a questão da preocupação com os atributos sensoriais, atributos nutricionais, né? E também temos um viés aqui de várias frentes, tanto da produção de fato, né, de alimentos como a gente chama de combate, de grande volume, né? Como também despertar o interesse em produções um pouco mais sustentáveis, ecológicas. Já há um movimento nesse sentido, porque o alimento pode muitas vezes funcionar como um remédio, se consumido de forma adequada. Então, todos esses aspectos, todas essas nuances que tem da tecnologia e da procura através da alimentação, uma vida saudável, elas estão presentes nisso. E eu acho que os alimentos que aqui produzimos têm mais forte essa questão da qualidade, pelo cuidado, pela proximidade dos ambientes produtivos com o ambiente industrial. Isso garante mais a qualidade. Podemos dizer que a qualidade da produção do Vale do Taquari é um pouco da característica local, uma busca, um posicionamento, uma diferenciação, mas tem também a ver com questão mercadológica, de conquistar mercado e outro aspecto, acho que um terceiro aspecto talvez vocês possam desenvolver, a questão da regulação. As normas, as diretrizes, elas têm sido muito mais enfaticamente trabalhadas e introduzidas nesse segmento, né? É uma exigência do mercado, e até mesmo a professora Cláudia comentou, o mercado internacional também nos exige. Então, se nós nos parametrizamos por algumas normativas internacionais que não são muito distintas das internas, nós estamos assim bem em regulação, bem em fiscalização. Repito, é uma segurança consumir alimentos industrializados aqui da região sul. Acho que isso é bem notável. Certo. Dentro das empresas tem setores específicos que trabalham só na questão da regulamentação, né? Para atender às exigências dos diferentes mercados, quais são as análises que têm que ser feitas, o que tem que ser avaliado, todos os controles visando atender às exigências legais, né? E também dos próprios consumidores, né? Perfeito, perfeito. Quer dizer, podemos confiar e não só confiar no que é produzido, mas a legislação também nos dá essa segurança no processo de produção. E isso, como é que isso migra para dentro de uma instituição como a nossa? Isso implica em muitas mudanças, em adaptações, em reconhecer novos processos, em desenvolver novas formas de produzir e de avaliar o produto, ou essas normatizações elas são consequência do que se pesquisa aqui dentro, ou elas mudam muito o que a gente faz dentro de um curso de engenharia química, de um curso de alimento, por exemplo? Acho que ambas visões são contempladas, né? Tanto pela necessidade quanto pela demanda que se tem em ter a produção cada vez mais limpa, cada vez mais otimizada, processos que são, vamos dizer, do ponto de vista de viabilidade técnica e econômica, compensatórios do que se investe em recursos humanos, em recursos financeiros, recursos naturais. Então, é uma questão de buscar o equilíbrio, tendo uma oferta de produtos que tem uma fatia de mercado de qualidade bem expressiva. Então, acho que combinam os dois efeitos. E o importante destacar, Sandro, todos os nossos alunos hoje, praticamente 100% deles, estão dentro das indústrias de alimentos. Né? Então, é uma troca que a gente faz. Né? Eu acho que os professores aqui estão para contribuir com a minha opinião. Né?
é uma via de mão dupla. Eles trazem muita coisa para nós, né? E nós acabamos também sendo desafiados, né? Então, a expertise da Univates, dos professores da Univates, né, durante o seu desenvolvimento dos seus trabalhos e tudo mais, contribuem com as indústrias, né, que nos trazem demanda. Eu acho que o nosso desenvolvimento como curso, como área de alimentos, né, vem muito das demandas que as empresas, né, através dos estudantes e às vezes, né, depois a Prof. Cláudia, o Prof. Daniel podem destacar algumas parcerias que as empresas vêm buscar importante. Na Univates aqui, né, a nossa experiência, buscar o nosso conhecimento, e é uma troca constante, né, e eu acho que cada um vai se retroalimentando nesse processo. Né? Podemos dizer então que é uma via de mão dupla. Sim, com certeza. É importante agora, ouvindo o professor Gustavo, lembrando das questões dos TCCs. Tem vários alunos que nos procuram para desenvolvimento de TCCs, trabalhos de conclusão de curso, né, relacionados à área de alimentos, já com demandas da própria empresa. Então, pelo TCC, a gente busca a solução de um problema, uma demanda da indústria. Né? E o aluno, então, está envolvido diretamente, né, dentro do ambiente acadêmico e também industrial na busca dessa solução. Né? E isso dá para o aluno uma gratificação, porque ele vê ao final do seu trabalho uma aplicação direta daquilo que ele desenvolveu, se dedicou muito tempo. Então, tem alunos que ficam, às vezes, mais de um ano desenvolvendo o seu trabalho, pensando desde a concepção até a execução final. Né? O aluno desenvolve, a organização que abre para o aluno desenvolver, traz um problema, dá um ambiente de pesquisa, né? Ganha. A academia ganha, a Univates ganha, a região ganha. Quer dizer, temos aí um somatório como professor, a gente aprende muito com essas demandas, né? Porque a gente está aqui dentro, claro, a gente se insere, né? Participa, mas quando os alunos trazem essa troca, é muito gratificante. Valor, né? Não tem, Perfeito, ótimo. Acho que está bem feito o nosso primeiro contexto aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, terminou o primeiro bloco, e no segundo bloco vamos falar como é que foi essa avaliação que o curso de Engenharia de Alimentos sofreu recentemente aí, em loco aqui, com um excelente resultado. Vamos ter detalhes para poder passar a todos vocês. Já voltamos. Curso de Engenharia de Alimentos e a área de alimentos aqui no Vale do Taquari e especificamente dentro da Univates. Esse é o nosso tema do programa Centros de hoje, que estamos desenvolvendo, com a participação aqui do professor Daniel Neutzling-Lehn, que é mestre e doutor em Engenharia e Ciências de Alimentos, atualmente também diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas aqui da Univates. Professora Cláudia Volken de Souza, que é Química Industrial, mestre e doutora em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, com ênfase em Microbiologia de Alimentos, e também com o professor Gustavo Reisdorfer, que é coordenador do curso de Engenharia de Alimentos. Ele é engenheiro químico e tem um mestrado em Ambiente e Desenvolvimento. Bom, professores, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre esse contexto, esse ambiente, alimentos, Vale do Taquari, Univates, trocas e tal. Professor Daniel, um pouquinho da história do curso, especificamente de Engenharia de Alimentos aí. Na verdade, isso surgiu ainda, pareça, a nossa especialização em tecnologia de alimentos, ela iniciou antes do curso de graduação. Mas, ao despertar esse interesse, a procura foi muito grande. Nós já tivemos 5 edições com mais de 100 especialistas formados pela casa. Em 2008, fomos convidados, eu e a professora Cláudia, para puxar à frente na montagem desse projeto. E, em colaboração com outros profissionais e professores da casa, nós tivemos condições de lançar o curso e fomos autorizados a lançá-lo em 2009. Então, ele iniciou com a primeira turma lá em 2009, seguindo dali os passos todos para, em 2011, ser reconhecido por uma avaliação em loco, tal como essa que ocorreu recentemente, com a nota 4 na época, né, que para nós nos deixou bastante satisfeitos, né, porque na verdade a época... Essa nota 4 é uma excelente nota numa escala que vai de 1 a 5, né, 5 sendo excelência da excelência da excelência, 3 sempre é considerado uma média aceitável em termos de Brasil, e 4, portanto, uma nota muito boa. Né? Mais do que o satisfatório. Mais do que o satisfatório. 3 é o satisfatório, cumpre a função. O 4 já é um pouco, tem
um plus a mais. Exatamente. Né? Então nós conseguimos essa nota em 2011, nesse reconhecimento, né? O que possibilitou que a gente pudesse aí ter, por um bom período, uma demanda razoável de estudantes. Né? E também atendendo aqueles que, por falta da graduação na engenharia de alimentos, buscaram a especialização em tecnologia de alimentos. Certo. Então, eu repito, foram 5 edições ao longo de 10 anos com mais de 100 especialistas formados pela casa. Nesse momento nós não temos nenhuma edição dessa especialização em curso. Exato. Nós Mas estamos é sempre uma condição que pode retornar. Aguardando a demanda, né? Muitas vezes, e até a 5ª edição, eu acredito que tenha sido uma demanda reprimida, porque eram profissionais de outras áreas, da biologia, da engenharia química, da engenharia de produção, da medicina veterinária, entre outras áreas de formação, que vieram aqui buscar mais capacitação na área. Certo. E, obviamente, isso está linkado à nossa estrutura dentro da área das engenharias, e especificamente da área de engenharia de alimentos. Então, a especialização, de certa forma, né, foi o pequeno embrião do curso de graduação que se manteve por um bom período com um bom número de alunos. Faço essa referência porque se você está nos assistindo e tem interesse nessa especialização, sempre cabe um contato com o nosso setor de pós-graduação, manifestando seu interesse. O pessoal lá vai pegar o seu nome, seus dados, vai cadastrar você, e aí a gente tendo o retorno de um bom número de interessados, imediatamente se dá prosseguimento, por exemplo, a uma 6ª edição frente a esse número de interessados. Estamos ansiosos para lançar a 6ª edição. Então, se você tem interesse, faça contato conosco, que a gente consegue fazer o seu cadastro, manter contato e avisar que você, olha, está surgindo uma nova edição e isso pode ser feito a qualquer momento daqui para frente. Né? Perfeito. Ok, então tivemos primeiro a especialização por uma questão de contexto, de ambiente, de necessidades, demandas, e depois surgiu o curso de graduação, né? O curso de graduação praticamente contou com os estudantes, como o professor Gustavo comentou antes, muitos deles, a grande maioria, já atuando em indústria de alimentos. Claro. Isso dava uma facilidade até pela questão de exemplos, de vivências, não é? Mas sem deixar de lado a estrutura que nós temos aqui, que com o tempo foi se aperfeiçoando, com o advento do próprio Tecnovates, nos permitiu ter uma instrumentação melhor para conseguir resultados mais úteis à indústria, né? Então foi um investimento da casa na área expressivo e que é necessário para atender bem essa formação. Né? Embora ela possa competir com outras áreas, né? Como a farmácia, a nutrição, por exemplo, mas ela ainda se destaca pela especificidade do estudo da área de processamento de alimentos, controle de qualidade, controle de matérias-primas, até mesmo tratamento de resíduos. O domínio da tecnologia, né? Aí está o diferencial do curso de engenharia de alimentos, né? É o domínio da tecnologia no processamento de alimentos, né? Tem muitos outros cursos, como o professor Daniel também comentou, que dominam a área, né? A ciência de alimentos, mas a tecnologia, né? Aí é o foco do engenheiro de alimentos, né? E hoje, quando a gente fala em tecnologia, né, se busca sempre a transformação do alimento de forma que ele perca o mínimo possível das suas características originais, né, tanto sensorialmente, não ser alterado, e também as características nutricionais. Então, o engenheiro de alimentos, com seu conhecimento do processo e também dos parâmetros de qualidade, o que se avalia, ele consegue inferir e estabelecer a melhor condição, né, nesse processo de desenvolvimento. E um detalhe que eu acho que a senhora comentava antes, em off, fora do programa, do quanto hoje o resíduo desse processo também é importante para gerar outros alimentos, outros produtos, né? Quer dizer, minimizar a perda ao máximo com uma produtividade cada vez mais otimizada, né? Porque hoje o objetivo é ter resíduo zero. Sim. Né? Tudo que entra tem que ser aproveitado, né? Nada é descartado. Então, claro, sim, isso é uma preocupação das indústrias, né? E que a Univates, então, também já vem vislumbrando isso e vem desenvolvendo vários trabalhos com esse objetivo, né? De aproveitamento dos subprodutos que são gerados no processo e transformando num produto de valor agregado. Certo. Professor Gustavo, por favor, então nós tivemos uma primeira avaliação lá em 2011 e agora tivemos uma segunda avaliação presencial, né? Isso, agora foi renovado, né? Então, o reconhecimento do curso. Como é que foi essa experiência dessa visita? Sim. Então, agora no final de setembro, né, nós recebemos uma comissão do MEC para, né, então, atestar o que nós fizemos aqui. Se a comissão vem
a verificar se tudo que a gente informou para o MEC, a gente realmente está atendendo. Normalmente, né? são comissões com três... 2 membros. Vieram 2 membros? Vieram 2 membros. Agora não me recuo. Um era de Goiás, Federal de Goiás, e o outro do Paraná, de Maringá. Certo. O INEP, que é um instituto que faz essa certificação, pega professores do país inteiro que tenham formação, experiência, reconhecimento e faz um cadastro de avaliadores e escolhe aleatoriamente profissionais que vão fazer a avaliação, sempre fora da sua área de contexto, para não terem uma relação direta com as instituições que estão sendo avaliadas. Então, vieram 2 avaliadores de outros estados, e o que é que eles disseram do nosso curso? Bom, né, só para tentar situar, né, quem não está familiarizado com a avaliação em loco, com o processo de reconhecimento, são avaliados 3 eixos. Certo. Esses 3 eixos são avaliados o projeto pedagógico do curso, né, o corpo docente e a infraestrutura. Né? Então, nós recebemos, né, com esse resultado muito felizes, né? Tivemos uma nota 4, a média ficou 4,37. 4,37, né? A gente até conversava mais. Arredonda para baixo? Arredonda, mais 0, a gente brinca, né? Mais 0,13 era 5. Certo. Mais 0,13 era 5, né? Então, assim, né, o que a gente percebe com esses eixos de avaliação, né? Eles passam por toda a casa. Né? Eles avaliam o curso, né, o projeto pedagógico do curso, né, avaliam os professores desse curso e a infraestrutura. Né? Então, essa avaliação vem não só para atestar o curso de engenharia de alimentos, mas também a instituição. O que nós fizemos aqui. Né? Então, que a nossa estrutura está adequada, que os nossos professores são... Né, tivemos uma ótima avaliação do corpo docente, tanto do projeto pedagógico como da infraestrutura. Né? A infraestrutura, o pessoal sempre chega aqui e se deslumbra também, né, com a própria instituição. Então, assim, nós ficamos muito felizes com esse resultado, porque vem atestar o que nós fizemos aqui diariamente. E não é só nós, né? Quando eu falo não é nós 3 aqui que atuamos, é a instituição Univates. A instituição Univates foi avaliada, e a instituição Univates, né, teve esse conceito, né, excelente. A gente ficou muito próximo de um 5, né? A gente ficou muito satisfeito com o 4, mas bem perto do 5, né? Bem perto. E nos inspira também a ideia de que a avaliação ela é para contribuir, não é para avaliar e criticar. Sim. Então, ali no relatório que a gente recebeu, tem diversas informações importantes que nos levam ao aperfeiçoamento de alguns aspectos, alguns itens que são cobrados nesse formulário de avaliação, que a gente, como sempre, qualquer processo, qualquer tipo de atividade, sempre a gente pode melhorar. Então, a ideia é usar esses insumos também que nos diferenciaram um pouco dos 5, para tentar buscar isso e refletir em todos os cursos da instituição. É o modo de fazer, é o comprometimento, repito, a qualidade, como o professor falou, do corpo docente, né, que se espelha não só dentro da área de engenharia, mas também nas outras áreas, dentro dos outros centros da instituição. Então, a prova, a seriedade da instituição com que ela encara a consolidação de cursos e a qualidade na formação dos estudantes. Perfeito. E bem como o professor Daniel comentou, né, isso reflete diretamente nos outros cursos. Né? Nós 3 aqui atuamos não só na engenharia de alimentos, na engenharia química, na química industrial, nas demais engenharias, civil, ambiental e tudo mais. Né? E essas avaliações, né, esses apontamentos que as comissões fazem, isso acaba refletindo, né, de maneira geral, tanto no centro como também depois em cursos dos demais centros da instituição. Claro, né? Claro. Então, esse processo, né, de melhoria contínua do curso, ele é constante. Né? A gente passa um ano, agora durante esse ano, 2018, né, a gente fez uma reavaliação de todos os currículos. Né? Aí a gente, agora no final do ano, estamos encerrando isso. E a gente já sabe que ano que vem isso começa de novo. Né? Claro, isso é um processo que não vai parar nunca. Né? Sim, sim. E comentando ainda em relação à comissão do MEC, é importante destacar que a própria comissão conversa com os alunos. Né? Então, tem um momento que a comissão chama os alunos e vê o olhar deles. Né? Não, os professores não participam dessa reunião,
reunião. E os alunos destacaram, né, todos os aspectos positivos, que isso, com certeza, colaborou bastante na questão da avaliação do curso. Né? Torna a avaliação mais isenta ainda, mais detalhada. É o olhar do estudante, né, do corpo discente da instituição. E a comissão elogiou muito os alunos também, né, como eles são engajados com o curso, com a instituição. Né? Nós temos alunos assim que eles estão preocupados com o curso, com o desenvolvimento do curso, com o desenvolvimento deles, com o desenvolvimento da instituição, né, como um todo. Assim, é um grupo de alunos muito bacana. Não é um vínculo só por um diploma, mas por uma mudança mesmo. Por eles vestem a camiseta da área, querem que a área se desenvolva. É muito bacana. Perfeito, ótimo. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco vamos ver um pouquinho quais são as estruturas, os laboratórios, o que é que a Univates hoje tem e como é que isso é utilizado, inclusive, na pós-graduação, stricto sensu, que a professora Cláudia atua mais diretamente, para que a gente veja também todos os degraus, né? Temos aí a graduação, especialização e temos também mestrado e doutorado na área. Tá? Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a área de engenharia de alimentos. O curso especificamente aqui da Univates e toda a área, todo o foco de atendimento dessa demanda tão importante economicamente aqui no Vale do Taquari. Falávamos no bloco anterior sobre a visita que recebemos aqui em loco, então, de uma comissão que avaliou, e um dos eixos que o professor Gustavo estava citando era a questão da estrutura física. O que é uma estrutura física hoje na Univates em termos de laboratórios, em termos de equipamento para a área de alimentos? Para que a gente entenda um pouquinho como é que se dá isso aqui dentro. A avaliação, então, da infraestrutura passa desde a sala de aula, até a sala de aula eles acabam visitando, e um dos itens são os laboratórios específicos que atendem o curso. Né? Hoje nós, na área de alimentos, na área da química, né, que é a base né, da alimentos, nós temos diversos laboratórios específicos do curso, temos um laboratório de tecnologia de alimentos também, né? Então, assim, tudo isso foi avaliado durante esse processo, né? Até laboratórios de informática, os professores também acabam visualizando, né? Mas eles existem 2 itens específicos que são avaliados, laboratórios específicos do curso. Né? Então, aqui nós temos todo o prédio 8 hoje, né? Uma série de laboratórios que atendem o curso, né, de engenharia de alimentos. Dentro dos laboratórios a gente consegue atender todas as demandas da indústria, desde o controle de qualidade da matéria-prima, né? E esse controle de qualidade pensando nos aspectos microbiológicos, a questão dos micro-organismos, consegue atender também todas as análises relacionadas aos aspectos bromatológicos, aspectos de composição do alimento. E quando a gente vai para o processamento do alimento, então a gente tem aqui na instituição diversos laboratórios específicos para processamento, seja de produtos cárneos, de produtos lácteos, né? E também equipamentos envolvendo diferentes operações de secagem, operações de liofilização, de processamento desses alimentos. Né? Eu fico imaginando, porque quando a gente fala em engenharia de alimentos, não é só produzir, não é só pesquisar, são muitas etapas, são muitos processos e praticamente todos esses processos nós temos hoje condições de acompanhar aqui dentro da Univates. É possível, na verdade, a gente, como área, identifica as etapas de um processo como as operações unitárias. Certo. Dentro das operações unitárias que a gente pode destacar processos de moagem, processo de secagem, entre outros, destilação. A gente tem todas as unidades piloto necessárias para praticar diversos conceitos da área de tecnologia de alimentos. Seja da parte mais básica, como da parte um pouco mais específica. Né? Nós temos aí equipamentos de pequeno porte, justamente para não ter um consumo elevado de matéria-prima. Não posso fazer um presunto com 25 quilos de
de carne. Certo. Né? Isso é uma questão um pouco mais industrial. A gente pode fazer com um volume um pouco menor. Eu baixo esse volume para 5 quilos. Né? E aí o equipamento também tem sua dimensão reduzida. Nós temos um secador de líquidos aqui que a gente pode usar para fazer, por exemplo, práticas de obtenção do leite em pó e outros produtos líquidos secos, né? Que tem capacidade de 0,5 litro por hora, mas é uma capacidade adequada para a função uma didática. Detalhe importante, acadêmica. esse equipamento específico ao qual eu me refiro, ele é tudo de vidro. Você enxerga o processo. Né? Algo que na indústria você tem tudo de inox, indústria de alimentos, e não consegue visualizar. Então, por mais que às vezes os estudantes nos pedem visitas técnicas, a visita técnica, eu digo, você vai ver um tubulão de aço inox e não vai entender o que está acontecendo. Certo. Só com a explicação e uma visualização, talvez de uma simulação ou animação computacional. Agora, em muitos equipamentos que nós temos aqui, a torre de destilação também ela é transparente, eu consigo ver o processo acontecendo. Isso auxilia tremendamente como recurso didático para o professor passar e trocar experiência com o estudante. Né? E o ponto de vista é que também, a professora Cláudia comentou muito, o professor Gustavo também, muitos estudantes estão na indústria e às vezes nos trazem inovações de lá, por isso que a troca ela é constante, e isso é a coisa talvez mais gostosa do ambiente universitário, a gente está sempre atualizado e trocando informações. Perfeito. Né? As coisas às vezes acontecem e a gente fica sabendo pelos estudantes de uma geração de uma nova demanda, de uma aplicação de um novo equipamento, que às vezes na literatura a gente não consegue tão rápido. Né? Às vezes a indústria ela tem necessidade mais urgente e aplica e dá certo e a gente acaba sabendo pelos estudantes. Isso é muito positivo. Né? Claro. Mas a estrutura, de uma forma geral, ela contempla assim, todas as habilidades e competências básicas dos engenheiros e da alimentos também. A parte de panificação a gente tem completa aqui para fazer. Dá para atuar em todos os flancos. Acho que talvez a parte que a gente menos conseguiria atender é a parte de pescado, mas aí não é o viés também da região. Especificamente, né? Se fôssemos lá para a região do litoral, ok, né? Mas aqui a piscicultura ainda é incipiente, ainda embora seja expressiva em muitos casos, mas ela não suscita assim uma tecnologia de pescados, né? Onde eu me formei, que foi na FURG em Rio Grande, tinha tecnologia de pescados. Aqui a nossa tecnologia de carnes, se estuda pescado também, mas não de forma específica. Né? Perfeito. Mas o que temos aí é assim, podemos produzir muita coisa, de cerveja, queijos, carnes, pães, biscoitos, e tudo que a gente pode imaginar e o que a gente não tem nem ideia que se produz dentro de uma indústria de alimentos. Né? Um quesito muito importante hoje é o aproveitamento. A gente quase não usa mais a palavra resíduo na indústria de alimentos, subproduto, que eu posso reaproveitar para outra coisa. No processo de fabricação do queijo, sobra o soro de queijo, é um grande volume. A gente seca ele aqui e usa como insumo em dezenas, se não centenas de produtos que consumimos diariamente em substituição parcial ao leite em pó. Então, se as pessoas notarem, que é um hábito que muitas vezes a gente não tem, de observar a composição do alimento que consome, especialmente os industrializados, vai encontrar lá em 90% deles soro de leite em pó. Pode procurar que vai encontrar. É biscoito, é bombom, é fórmulas lácteas e por aí vai. Perfeito. Professora Cláudia, um pouquinho da sua fala, por favor. Nós falamos já sobre graduação, falamos sobre especialização, começamos com a especialização, e como é que se dá assim, o complemento dessa área no nível da pós-graduação do estrito sensu aqui na casa? Então, a Univates tem vários programas de pós-graduação que podem atender demandas da indústria de alimentos. Né? Um primeiro programa de pós-graduação seria o Biotecnologia, que tem uma das áreas de concentração em alimentos, porque todo programa de pós-graduação ele tem áreas foco, áreas de concentração. Então, dentro da área da biotecnologia, um foco, uma área de concentração, que é a denominação que é a CAPES, que é quem regulamenta a pós-graduação em estrito sensu, né? Áreas de concentração. Então, a gente tem área de concentração em alimentos e área de concentração em saúde. Né? O programa de pós-graduação em sistemas ambientais sustentáveis, o SAS, que a gente denomina internamente, e o PPGAD, né, o Ambiente e Desenvolvimento, também, né, podem atender diversas demandas da área de alimentos, mas com foco mais na questão ambiental, ao viés do aproveitamento do resíduo gerado, então, no processamento do alimento.
Já o biotecnologia, ele pode atender a questão do processamento de alimentos em todas as áreas, né? Com foco, então, na questão de usar uma tecnologia nova, né? Que é uma tecnologia que é muito desenvolvida lá fora, e a gente, no Brasil, ainda tem muito a aprender, que é o uso da biotecnologia, então, na geração de alimentos. Então, usando micro-organismos, enzimas, né? Diferentes ingredientes que têm o viés, então, da bio, de algo que tem vida, né? Então... 3 programas que podem ter uma relação direta com a área de alimentos. E como é que... Claro que é bastante inerente isso ao processo, mas acho que é sempre importante a gente salientar. Nós não temos, então, somente um curso de graduação de engenharia de alimentos. Nós temos todo um segmento, todo um foco, toda uma preocupação, porque provavelmente o aluno de graduação, ele ganha também pelo fato de nós termos professores, mestres, doutores, pesquisa sendo feita aqui dentro, né? Quer dizer, o ganho não é só na pós-graduação, no estrito sensu. Todo mundo que participa dessa cadeia está num ambiente mais proativo, né, nesse processo, né? A gente tem todo, desde a graduação até o técnico, claro, né? Passando pelo técnico, cursos técnicos, a graduação, a especialização, e aí o biotecnologia tem mestrado e doutorado, então o aluno pode sair com uma formação completa, né, dentro da área de alimentos, aqui na Univates. Certo. Os programas de pós, eles têm convênio, por exemplo... O que são exemplos de hoje? O que é que a área de alimentos trabalha com empresas, não só sob a demanda da academia, mas também do mercado? A gente tem projetos que são em parceria com empresas. Né? À medida que as pesquisas vão evoluindo, né, que vai tendo maior visibilidade, as empresas já estão nos procurando para desenvolver trabalhos, então, tentando solucionar algum problema, né, com alunos de mestrado e doutorado. Né? E a empresa normalmente, então, ela paga essa bolsa para o aluno de mestrado e doutorado e também a questão financeira para a execução da pesquisa. Né? Então, a gente tem projetos com indústrias da região, né? E com indústrias até de fora do Rio Grande do Sul já. Certo. E eventual tecnologia, eventual solução, como é que fica a questão da propriedade intelectual? Isso é mediante contrato? São questões que são discutidas caso a caso? Esses projetos todos são em parceria também com o Tecnovates, né? São empresas residentes do Tecnovates. Então, sim, antes do início do projeto tem todo um contrato assinado entre as partes, os pesquisadores, a empresa, os alunos que vão executar, já tem todo um acerto antes da pesquisa iniciar a questão da propriedade intelectual. Se aquilo vai gerar uma patente, né? Se o projeto vai gerar uma patente, se vai gerar um artigo, como é que vai ser feita a questão da produção intelectual. Claro, então já... Isso é muito importante deixar acordado antes via contrato. Certo, para evitar problemas com certeza. Muito bem, fechamos o 3º bloco. No 4º bloco vamos falar um pouquinho sobre a área da engenharia como um todo e como é que a gente atende essa demanda da área de alimentos, uma vez que hoje o curso de engenharia de alimentos está sem ingresso, né? Mas quais são as outras áreas na casa que usufruem disso e dão conta da demanda do mercado? Já voltamos. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a área de engenharia de alimentos. Vou começar com o professor Daniel, que é diretor do centro específico da área, né, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Univates. Professor Daniel, a área de engenharias é uma área que está em um momento de expansão, né? É um momento de valorização. Aqui, não só no Brasil todo, a necessidade que se coloca muito, a necessidade de engenheiros para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa pesquisar mais estruturas, ter uma certa qualificação e um atendimento de maiores demandas desse segmento, mas especificamente na Univates isso é uma realidade que está presente, né? Na verdade, assim, o mundo precisa de profissionais comprometidos e especializados. Dentre estes estão os engenheiros, né? Nas suas mais variadas terminações de curso. O engenheiro, antes de ser qualquer coisa, ele é engenheiro. Então, essa similaridade torna a área muito forte, né? E necessária para o desenvolvimento de todo o setor produtivo e de uma forma muito simples, o engenheiro, qualquer que seja a sua especialidade, ele está para atender a necessidade humana.
seja de um veículo, seja de um alimento, seja de um produto petroquímico, seja de uma solução ambiental. Certo. Então, a função mais básica que a gente pode dizer de uma forma muito simples é essa. O engenheiro está preparado para, com o seu trabalho, atender a uma necessidade humana. Certo. Né? E, assim, obviamente nos deixa um pouco curiosos pelo fato de que aqui, pela baixa demanda da engenharia de alimentos, hoje não temos ingresso, no futuro só Deus sabe, né? Mas dentro da área de engenharia, ainda assim, temos outros cursos que podem atender a demanda específica da indústria. Perfeito. Antes do professor Gustavo nos ajudar, só por favor, quais são as engenharias que nós temos hoje? Hoje, com ingresso, nós temos 9 engenharias. Vamos ver se eu não peco e esqueci nenhuma. Certo. Engenharia de computação e engenharia de software, que se distinguem das demais por terem uma carga horária menor exigida como mínima, 3.200 horas. Certo. A engenharia química, a engenharia ambiental e sanitária, que é um curso que foi remodelado totalmente, é um curso bem novo. A engenharia de produção, a engenharia civil, a engenharia de controle e automação, a engenharia elétrica, mecânica e a engenharia mecânica. Né? Então nós temos com toda a estrutura aqui, como o professor Gustavo comentou, do prédio 8, além do prédio 17, que popularmente o pessoal apelidou do prédio das engenharias, embora muitas delas utilizem lá o instrumental existente, não são todas que frequentam lá, mas a gente pode encontrar cruzamentos muito interessantes. Até eu orientei um trabalho da engenharia química, onde a estudante trabalha com alimentos de uma indústria, visando a questão da contaminação metálica. E a gente usa o laboratório de metalografia para identificar essas contaminações. Então, é uma estrutura mais propícia do curso de engenharia mecânica, mas que é usada por uma futura engenheira química que trabalha numa indústria de alimentos. Então, essa relação ela é muito produtiva. Muito estreita, né? Então, e complementar. Exato. Caso a gente precise de alguma peça para um equipamento, é possível produzi-la nos laboratórios de engenharia mecânica. Isso é um exemplo, entre outros. Se nós vamos testar a questão sensorial de aceitação de um produto, nós temos cabines próprias que o curso de nutrição também utiliza. A gente não costuma dizer aqui que um laboratório é de um curso. Sim. Ele atende às necessidades da de todos os cursos da instituição, Perfeito. sendo um laboratório da casa. Ele é específico de uma área, de um curso, mas atende todas. Então, se eu quero desenvolver um produto, eu tenho que avaliá-lo muitas vezes sensorialmente. Eu vou usar o laboratório de análise sensorial. Se eu quero preparar e ver a influência do preparo e de matérias-primas no consumo, eu vou usar laboratórios lá da nutrição para medir essas alterações e, com isso, desenvolver a área, né? Então, dentro de todas essas engenharias, o processo de automação ele tem um cruzamento muito íntimo. Cada vez mais os processos de alimentos dependem menos de pessoas ali, ao vivo, acontecendo no dia a dia da indústria, sim como controladores. Então, é menos gente atuando na produção junto ao alimento e mais gente atuando no controle e nas utilidades que servem, por exemplo, a uma fábrica. Recentemente, eu visitei uma planta de secagem de compostos lácteos de uma produção expressiva, acho que 1.400 toneladas por mês de pó e 5 funcionários na produção apenas. E o que eles estão fazendo? Olhando os monitores de controle. Só atuam se necessário. Né? Então, lógico, no entorno da fábrica, nas suas utilidades, caldeiras, ar comprimido, tratamento de efluentes, há mais dezenas de pessoas. Mas na produção, até por questões de segurança e qualidade, quanto menos a gente botar a mão, melhor. Mas para chegar nesse ponto, teve que se pesquisar, teve que se produzir, teve que se trabalhar a matéria-prima, teve que se definir os processos, né? Você tem que unir os conceitos. Uma multidisciplinaridade é necessária para resolver. Eu quero colocar um robô numa indústria de alimentos, eu tenho que preocupar com o tipo de material do qual ele é constituído. E eu tenho que ter um software para programar ele para que faça o que eu preciso. Então, todas as áreas se cruzam, né? Só para lembrar, então, o professor Daniel comentou que o prédio 17 é um prédio que nós temos muitos laboratórios que são utilizados pelos cursos de engenharia. É possível que, por exemplo, alguém que está nos assistindo, eu gostaria de ver a estrutura que é disponibilizada para a área de engenharia. Vou ligar para a Univates e tentar fazer uma visita lá. Isso é possível? O caminho mais adequado é entrar em contato com o centro ou com o coordenador do curso pela página do curso na internet e agendar uma visita. Eu pessoalmente, quando coordenador, já recebi estudantes aqui e passei a tarde com eles,
passeando pela instituição, frequentando uma atividade prática, um laboratório, uma aula para mostrar. E nós não temos, na verdade, nenhum receio de fazer isso, porque a nossa estrutura é muito boa. A gente quer mais é mostrar mesmo. Então, se alguém tem interesse em conhecer melhor, aproxime-se do curso pela página do curso com a coordenação, ou, não obtendo uma resposta muito rápida dessa, venha até o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, cetec@univates.br, que a gente encaminha para o setor correto. Então, e sem deixar de falar, tu falaste agora há pouco, temos muitos prédios. Bom, prédios, não lembra só engenharia civil, eu não posso deixar de lado o curso de arquitetura e urbanismo, que também faz parte do CETEC, né, que responde para uma demanda muito necessária hoje em dia de edificações sustentáveis, que sejam adequadas às necessidades das pessoas. Perfeito. Professor Gustavo, então, hoje, essa demanda da área de alimentos não estando ativa com novas entradas no curso de engenharia, especificamente de alimentos, mas quais são as outras áreas que circundam e dão vazão para essa demanda da região? Como o professor Daniel estava comentando, né, e até comentou no bloco anterior, a engenharia de alimentos está centrada em operações unitárias, né? Eu digo, às vezes eu sempre brinco, na feira de cursos eu brinco muito com os alunos, né? Uma das perguntas que eu faço para eles é se eles já ouviram falar em operações unitárias, né? E todo mundo diz, não, nunca ouvi falar nisso, né? E daí eu até brinco, eu também nunca tinha ouvido falar até entrar na engenharia química, né? Eu comecei fazendo engenharia de alimentos, né? E depois eu acabei fazendo engenharia química, né? As operações unitárias é o centro das engenharias de alimentos e engenharia química, né? Então, assim, tanto a engenharia de alimentos quanto a engenharia química acabam estudando isso. E o que são operações unitárias? O professor Daniel antes deu alguns exemplos, né? Tu pegar qualquer processo e dividir ele em etapas, né? Cada etapa é uma operação unitária, né? Então, no curso de engenharia de alimentos, de engenharia química, a gente estuda operações unitárias, para que lá no final do curso a gente... Bom, agora eu quero numa pegar... sequência de diversas operações unitárias, eu vou ter um resultado. Isso aí, eu pegar uma matéria-prima e chegar num produto. Quais são as operações unitárias que eu vou ter que encadear para chegar lá no meu produto final? Né? Então, o curso de engenharia química tem essa proximidade com o curso de engenharia de alimentos. Hoje a gente atende essa demanda, né? Vamos lembrar, semestre passado, em 2018A, os professores Daniel e Cláudia foram convidados para avaliar os projetos finais de curso da engenharia química, né? E a surpresa que eles tiveram é que todos os projetos envolviam indústria de alimentos, né? Então a engenharia química, até pela região, né? São muitas indústrias de alimentos, então o engenheiro químico acaba tendo essa ligação. Mas o professor Daniel bem comentou também dos demais cursos. A engenharia ambiental, né, tratando resíduos da indústria de alimentos, né, também é uma graduação que atende essa demanda. A produção, né, a engenharia de produção, tem muitos profissionais que estão se graduando, que atuam na indústria de alimentos. A engenharia mecânica também, né, a indústria de embalagens metálicas aqui do Vale também é bastante forte, né? Então temos engenheiros mecânicos. Não esquecendo a minha área, já tivemos, eu que sou da área da comunicação, já tivemos muitos profissionais fazendo trabalhos na área de publicidade, na área de design, relativo a produtos, a embalagens, a processos de posicionamento, né? Desenvolvimento, design, embalagens, tem que ser atrativo, né? E eu não sei se a gente acabou falando em algum momento, né? Mas a área de alimentos é uma área foco da instituição Univates, né? Sim. A Univates tem como... estratégico para a organização, porque é estratégico para a região, né? Isso aí. Perfeito. Professora Cláudia, a senhora fez referência também a um evento que acontece próxima semana e a questão das inscrições na pós-graduação, né? Isso. No dia 22 de novembro, na próxima quinta-feira à noite, às 19h15, teremos então um evento na área de alimentos. São 2 pesquisadores italianos que estarão aqui com a gente, né, conversando sobre elaboração de queijos finos. Então, eles vão trazer a experiência de longas décadas que eles já têm na produção de queijos lá na Itália e vão apresentar isso aqui para a gente na Univates, uma palestra gratuita, né, que vai ser lá no prédio, então, 20 do Tecnovates, no auditório do Tecnovates. Na quinta-feira, dia 22. Dia 22 de novembro, à noite, às 19h15. Todos convidados, todos que tiverem interesse no segmento, né? Inscrições pelo site da instituição. Isso, as inscrições univates.br/eventos, localiza lá, dia 22, palestra, e pode fazer a inscrição direta, custo zero.
custo zero. Haverá tradução, né? Haverá tradução simultânea, Certo. né, do italiano e também do inglês para o português. A tradução vai ser só verbal ou também do gestual? Com certeza vai ter. Se teremos italiano, tem que fazer uma tradução gestual também. E a questão da pós-graduação que está com inscrições abertas, né? Isso, então, os programas de pós-graduação, né, que tem a questão do viés, então, relacionado à área de alimentos, também estão com inscrições abertas. Nesse né? momento, quer dizer... Isso, biotecnologia vai até o final, então, agora do mês de novembro, né? Então, aproveitem a oportunidade para adquirir mais conhecimentos nessa área. mais formação, Isso mais aí. capacidade e construção de um Vale do Taquari cada vez mais eficiente, produtivo e de qualidade, né? Isso aí, cada vez mais rico, né? Todos nós juntos, de preferência, né? Muito bem, eu agradeço muito a presença, parabéns aí pelo trabalho, pelo foco, pelo resultado da avaliação e que venham muitas boas novidades aí na área de engenharias. A TV Univates faz questão de estar sempre junto aí com todas essas, todos esses ganhos e resultados maravilhosos. E agradecemos principalmente a você que nos acompanhou em mais um programa Centros na noite de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Até lá!